Hoje o NET Educação veio conhecer o Museu da Imigração, um local que guarda objetos, fotos e documentos de representantes de mais de 70 nacionalidades que chegaram ao Brasil entre os séculos 19 e 20. A maioria dos imigrantes desembarcou em terras brasileiras para trabalhar nas lavouras de café e na indústria paulista. Além das exposições permanentes e temporárias, o Museu da Imigração possui um vasto acervo digital, com mais de 250 mil imagens disponíveis para consulta e download gratuito. O Henrique Trindade é pesquisador e historiador aqui do Museu da Imigração. É ele quem lida diretamente com o acervo digital. Henrique, conta pra gente qual que é a importância de ter tudo isso ali na internet para que as pessoas de todas as partes do país e até mesmo do mundo, para que elas possam pesquisar e encontrar as suas histórias, né, saber as suas origens. Isso, as informações de imigrantes estão sendo digitalizadas, né? A partir da década de 80 começou um processo grande de digitalização de documentos em vários arquivos no mundo, né? Em razão da importância, da requisição das pessoas em procurar documentos de familiares, né? O acervo do Museu da Imigração possui esse rico acervo de registro de matrícula, de lista de bordo com desembarque de imigrantes em Santos, de requerimentos de imigrantes pedindo devolução de dinheiro de passagem, de fotos, de mapas. São documentos que ultrapassam os 250 mil digitalizados e que servem aí um pouco para ajudar a contar a história do país e da imigração em São Paulo e no Brasil como um todo, né? A história de quantas pessoas estão envolvidas neste acervo digital. Você disse 250 mil imagens, mas que contam a história de muito mais gente. Isso, na hospedaria dos imigrantes aqui de São Paulo passaram mais de 2,5 milhões de pessoas, né? Metade delas eram migrantes brasileiros, mas mais de 1,5 milhão eram imigrantes, né? Provenientes de 70 países diferentes. Né? Então, são milhões de registros, milhões de histórias de brasileiros hoje que são contadas hoje pelo acervo digital do Museu da Imigração. A partir de que ano que começam esses registros? Os nossos registros eles começam a partir de 1882 para os registros da hospedaria de imigrantes, né? Em 1882 foi criada uma hospedaria no Bom Retiro, era uma hospedaria menor, que comportava 500 pessoas mais ou menos, né? Eles viram que não ia dar para comportar esse número de gente que estava chegando nessa hospedaria, resolveram criar uma hospedaria nova, que é essa hospedaria onde fica o museu hoje, a hospedaria de imigrantes do Brás, né? Ela foi feita para comportar 3 mil pessoas, mas chegou a comportar 8 mil num dia só, né? Por aqui passaram esses milhões de pessoas. Então, nossos registros começam em 1882. A gente tem a documentação do Bom Retiro, né, para os registros de matrícula. E de listas de bordo, a gente tem a partir de 1888, com desembarque em Santos. O que essas pessoas faziam aqui? Quando elas passavam, era só um local de descanso ou dava para fazer ainda outras atividades, até mesmo procurar emprego? Sim, existia uma dinâmica enorme na hospedaria, né? A primeira coisa que eles faziam quando eles chegavam era passar por um sistema de controle médico-sanitário, né? Então eles tomavam banhos, tinham que desinfectar roupa, bagagem, né? Depois eles iam ser registrados, né? Eles tinham uma sala, que era a sala do registro de matrícula, onde era feita essa documentação, né? E depois eles recebiam um cartão, que era um cartãozinho que chamava cartão de rancho, onde eles comiam, né? Era um refeitório que comportava mais de 800 pessoas, né? Na exposição de longa duração a gente até tem uma cenografia legal sobre o refeitório, com várias pessoas falando várias línguas diferentes, como que deveria ser, né? Depois eles passavam de 3 a 4 dias na hospedaria, né? Tinha um dormitório infantil, tinha um dormitório masculino, e eles arrumavam normalmente o chefe da família, né? Ia na agência oficial de colocação, que é na parte de baixo do museu hoje em dia, né? A entrada do museu, onde funcionava essa agência que organizava contratos, tinha corretores de emprego, representantes dos fazendeiros que negociavam contratos para eles irem para as fazendas, geralmente para as fazendas de café. Professor de geografia, professor de biologia, inclusive, professor de história, pode usar nosso material. Existem cartografias interessantíssimas digitalizadas no site de núcleos coloniais, né? Existem fotos que mostram a vida em São Paulo desde o final do século XIX, fotos de imigrantes especificamente falando, da construção da hospedaria, né? Fotos das dependências hospitalares da hospedaria, enfim.
E fora o que o professor de história pode utilizar, né? São listas de bordo com uma centena de nomes de imigrantes, mas que trazem informações de província de origem, trazem informações de como que era a vida no navio, cartas de chamada, ou seja, imigrantes escrevendo cartas, chamando os parentes para virem para cá, contando a situação como eles estavam no Brasil. Enfim, é um acervo riquíssimo para se utilizar em sala de aula também. Sem contar que as pessoas também podem vir até aqui, além desse acervo digital, que dá para ter acesso a tudo isso, as pessoas podem vir, inclusive as visitas para as escolas públicas não tem custo nenhum. Exatamente, elas podem vir, usufruir do serviço educativo mediante um agendamento prévio, mas podem vir, tem várias atividades, inclusive de final de semana, que o educativo promove, palestras, cursos, oficinas de culinária, enfim, é uma programação bastante grande e que é para toda a família aproveitar. Continue acompanhando a nossa visita ao Museu da Imigração. Você ainda vai conferir um roteiro completo, com passo a passo, sobre como pesquisar a história dos imigrantes que chegaram ao Brasil. Acesse neteducação.com.br.